Dia. Vamos para mais um debate. Agora nós vamos falar em torno dos conselhos. Hoje em nossa sociedade, em particular na sociedade brasileira, nós vemos conselhos participativos de tudo. Conselho de gestão, conselho de transporte, conselho de saúde, conselho de educação, conselho de escola, conselho para tudo que é lado. O meu questionamento é muito simples. Para que servem estes conselhos? Para fazer um apanhado histórico dos conselhos, os conselhos são conhecidos dos anos 9 a 7, antes da Era Comum, na Grécia. Inicialmente em Jerúsia espartana, depois em Bulê ateniense, que eram conselhos formados por anciãos, eleitos entre seus pares, e que tomavam decisões relativas às necessidades da sociedade e da época local. Posteriormente, vimos os conselhos populares numa das fases da Revolução Francesa. Os conselhos populares, por pouco tempo, chegaram a tomar a França. E há uma enorme controvérsia sobre as práticas de Robespierre, dos girondinos, das guilhotinas, mas, de fato, os conselhos, durante alguns dias, chegaram a tomar o poder com os trabalhadores. O interessante é que a França vivia numa guerra terrível com a Prússia. E quando as burguesias perceberam que os trabalhadores e seus conselhos tomaram a França, eles cessaram a guerra, se unificaram e esmagaram os conselhos. Tal o grau e a importância dos conselhos, quando efetivamente conselhos deliberativos, podem causar numa sociedade. Para encerrar a questão histórica, não podemos esquecer dos soviets. Inclusive, o nome da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tem a ver com isso. Os soviets tiveram um papel preponderante durante a Revolução Russa, em particular 1917 e 1918, e tiveram um papel fundamental em relação à questão de poder. Tanto Lenin, mas particularmente Trotsky, são oriundos de conselhos, né, de base, de soviets. Foi um erro histórico, do meu ponto de vista, a extinção desses conselhos. Eu acho que erraram ao extinguir os conselhos, e com essa extinção permitiram que o genocida Stalin assumisse o poder. Logo, com a doença de Lenin e a arrogância do Trotsky, né? Porque Trotsky era uma pessoa erudita, com um nível de cultura muito alto, e que jamais acreditaria que um imbecil, um estúpido, pudesse chegar ou competir com ele. E, na verdade, essa falta de percepção de Trotsky fez com que se destruísse tudo que foi feito durante a Revolução Russa, com o advento do stalinismo, com o advento da Revolução no Só País e a destruição de todas as formas que pudessem ter democráticas de inter-relação entre o povo e o poder, e que acabou do jeito que acabou, com a queda do Muro de Berlim, festejada por todo mundo, inclusive por nós,
porque o que se via lá era um estado de terror, não era um estado socialista. Bem, e aí nós vamos para o Brasil. Houveram diversas experiências de conselhos aqui, mas elas tomaram uma proporção a partir da Constituição de 88, que dizem que é cidadã. Eu não acho. Não acho. Tanto é que muitos dos ataques que nós vimos sofrendo estão na Constituição ou faltavam ser regulamentados. Então, ela não tinha nada de cidadã. E começou a criar esses conselhos. E há de se lembrar muito que os primeiros governos que instauraram os conselhos foram os governos dos partidos trabalhadores. No governo de Luiz Erundina, nós já tínhamos um grande problema, que era o orçamento participativo, muito defendido dentro do meu partido, mas que, na verdade, o participativo não é deliberativo. Ou seja, ele chamava a população de um bairro e explicava para aquela população que eu tenho R$1 para dividir entre vocês. Tem 4 reivindicações que custam R$1. O afastamento da rua X, Y, Z, a construção de uma creche, alguma coisa assim, ou de uma escola, uma UBS, mas aí vocês têm que decidir só porque o dinheiro não dá para tudo. Ou seja, jogar nas costas da população o gerenciamento da ingerenciável, né? Gerenciamento da crise capitalista. É impossível gerenciar a crise capitalista. Muito bem. Com isso foram criados conselhos tutelares, conselho de saúde, conselho de educação, conselho de escola. Em particular, conselho de escola, ele é previamente pensado pela gestão da escola, aqueles que estão de acordo com a gestão da escola. Então, via de regra, o conselho da escola é o conselho da gestão da escola. E ela é a única que tem acesso aos pais de alunos e sabe com quem pode contar, e é direcionado para esses. Os professores que não causarão problema no conselho, os estudantes que estão mais tranquilos em relação a essa gestão, jamais vai pegar aquele estudante que questiona, jamais vai pegar aqueles pais questionadores, que são os pais, entre aspas, chatos, né? E a mesma coisa em relação aos professores. É muito bem escolhidos os conselhos gestores de escola. O conselho tutelar é pior ainda. Hoje, é infestado por militantes da igreja neopentecostal, que não tem na ciência o seu ponto de partida. E os conselhos, na verdade, eu tenho visto isso, o conselho de transporte, o conselho de saúde, o conselho tutelar, se transformou em escada para alçar a cargos políticos e a cargos eletivos. Os parlamentares acompanham muito de perto as eleições desses conselhos. Aqueles que conseguem uma boa votação são chamados e convidados a participar dos gabinetes desses parlamentares. E a conta é muito simples. Eu tenho um conselheiro na minha região que tem 800, que tem 1.000 votos, o parlamentar já computa aqueles 1.000 votos para ele na próxima eleição. Como se a transferência fosse uma coisa assim definitiva. Não é. Mas, normalmente, esse conselheiro consegue uma boa votação. Isso vai ajudar o parlamentar a se eleger. E, em relação
aos interesses da classe trabalhadora, esquece, não tem interesse nenhum. Porque, na verdade, eles estão preocupados em manter a boquinha deles, mantém a boquinha dos assessores, mantém um monte de boquinha, e os problemas da classe continuam. Nós temos uma saúde que não tem investimento público nenhum, nós temos uma educação absurdamente sucateada, haja vista aqui com o anúncio do Doriana de retorno às aulas, ele é irreal, porque arquitetonicamente as escolas não comportam isolamento social. A ventilação dentro de uma sala de aula é insuficiente para garantir que consigam um ar saudável com uma pandemia desse tamanho. Pois bem, e eu participo de um conselho, eu sou conselheiro estadual da POSP. Aí muitos falam, você critica os conselhos, mas você está num conselho. Estou. Só que diferente de todos esses outros, que é para boquinha, que é para o cara conseguir uma vaga no gabinete, ou mesmo até pensar numa possível eleição posterior, e aí, quando eu estou pensando nisso, eu deixei de lado todos os interesses, as necessidades, as aspirações e as reivindicações dos trabalhadores, o Conselho Estadual da POSP é deliberativo. Aí alguns vão falar, mas o grupo majoritário detém 50 e tantos % do Conselho e jamais você vai passar nada nele porque você não é maioria, você é pequeno, depende. Eu não vou esquecer a greve de 2015, em que a gente conseguiu ficar 92 dias em greve, apesar de boa parte dos companheiros serem contra. E a gente manteve aquela greve, que se não foi uma greve vitoriosa do ponto de vista pecuniário, ela foi vitoriosa do ponto de vista político. Nós derrotamos o governo politicamente ali. Uma outra questão, no congresso da POSP, uma minoria bem pequenininha, nós éramos bem pequenininhos, nós conseguimos suscitar um debate que caminhou em direção a uma greve geral, que na verdade nem aconteceu. O que aconteceu foi uma paralisação de um dia, mas extremamente vitoriosa no penúltimo congresso da POSP. A direção da POSP percebeu a importância da nossa proposta e encampou, perguntou se eu tinha alguma exigência, eu falei que não tinha nenhuma exigência. Assinei o documento do jeito que eles elaboraram, porque nele estava a proposta da greve geral. E foi para a CNTE, foi aprovado e houve, se não a greve, uma paralisação geral, que foi vitoriosa. E, nesse sentido, eu defendo os conselhos populares se forem no sistema dos soviets, onde todos tenham voz e onde a gente possa convencer a maioria e que isso seja uma instância de poder deliberativo. Agora, os conselhos que vão gerir a ingerenciável crise capitalista, que queiram gerenciar isso, jamais nós seremos de acordo. Esse é o motivo pelo qual nós não concordamos com os conselhos no formato que eles estão. Se o formato fosse o do meu sindicato, o da POSP, certamente eu seria favorável, porque lá, se eu tiver poder de argumentação suficiente, que é muito difícil, não é fácil, mas num momento de crise, é bem possível que a gente consiga, sim, fazer a nossa voz ser escutada e fazer com que a nossa voz altere a trajetória do sindicato, né? E, nesse caso, eu sou favorável, porque ele é deliberativo. Se eu tiver poder de argumentação, eu consigo mudar as decisões do sindicato. Não é fácil. Não é fácil, não.
mas é possível. Se vocês gostaram desse bate-papo, por favor, me deem um like e se inscrevam na minha página. Estou precisando muito dessas inscrições para ter o direito, inclusive, de fazer essas transmissões ao vivo e que sejam necessariamente informadas para vocês no real momento, poder fazer um debate com vocês ao vivo e etc. Falta muito pouco para que eu consiga isso. Se concordam, por favor, deem um like. Se não concordam, deem um dislike e venham para o debate. Vamos debater o assunto. É um assunto muito importante e que ninguém faz o debate sobre os conselhos de uma forma honesta e que explicite aquilo que realmente eles são. Ou um conselho que vai simplesmente dar uma... Como é que eu vou dizer isso, hein? Que corroborem com as decisões de um governo, ou que seja um conselho que seja o governo. Com esses eu fecho. Em corroborar de forma sem poder incidir, jamais eu vou concordar e não participo desses processos. Um excelente dia para vocês e não esqueçam, se inscrevam na minha página. Um bom dia a todos.